Autoria mais uma vez salvando com os vídeos de resolução de questões. Vamos lá, hein? Unicamp 2025, prova de primeira fase. Temos aqui uma questão de tipos de gêneros em que a gente tem uma tirinha, né? Na verdade, uma história em quadrinho. Vamos dar uma lida. Você sabe com quem está falando? Aí tem um cara lá super impondo, né, essa questão, super violento. Sabe quanto dinheiro eu tenho? Quem são os meus amigos? E aí ele já está diminuindo de tamanho. Qual cargo eu ocupo? Quais escolas eu frequentei? E aí, no fim, quantos títulos eu tenho? A gente não consegue nem mais ler o que está escrito aqui, de tão pequenininho que tá. Aí tem embaixo uma legenda. Quem foi o meu avô? Legenda das falas do último quadrinho. Muito bom essa legenda. E aí o cara tá ficando pequeno a cada vez que ele é mais arrogante, né? Na tira de Wesley Stamp, a relação entre o verbal, então o texto escrito, e o não verbal, o texto imagético, se dá por meio de uma. Como que é essa relação entre o que vem escrito e por meio da imagem em si? Se a gente parar pra pensar, à medida que o cara vai falando um monte de asneira, ele vai diminuindo. Então, como que é essa relação? Se dá por meio de uma troca nas posições de autoridade a partir de mudanças na altura de uma das personagens. Vamos por partes. Trocar a posição de autoridade significa que um personagem tinha uma autoridade e o outro não tinha. Mas aí, ao decorrer da história, houve uma troca dessa posição, em que o personagem que tinha passou a não ter e o que não tinha passou a ter. Só que a gente não teve essa troca, porque o outro personagem, gente, olha lá, ele tá assustado com essa situação, ele não tá se impondo como autoridade ou não. Então aqui nós temos um distrator de interpretação indevida. Alteração na dimensão física das personagens em função daquilo que é enunciado. Ó, gente, essa questão se tornou difícil por conta dessa alternativa, tá? Não que ela é difícil, não é. Mas assim, é o que é a alternativa que a galera mais vai marcar errado. Eu tenho certeza absoluta. Talvez foi essa que você marcou, inclusive. Comenta aqui embaixo se isso aconteceu contigo. Sabe o que aconteceu aqui? A Unicamp pegou um distrator, que é o distrator de redução, que, gente, sinceramente, foi um distrator meio sacana, tá? Foi assim, aquele que, pô, não é possível que eu errei isso. Vamos lá, alteração na dimensão física das personagens. Plural. Se a gente parar pra pensar, qual personagem que tá aí diminuindo? Apenas o da esquerda. A partir do que ele enuncia, né? Quanto mais ele vai falando asneira, mais ele tá ficando menorzinho. Só que o outro personagem não tem nada a ver, ele não tá sofrendo com essa situação do enunciado. Então, nós temos aqui que o problema foi esse plural. Os personagens, das personagens, aqui no caso, nós não temos essa pluralidade. Apenas um dos personagens, uma das personagens, diminui de tamanho. Eita! Letra C, reafirmação das experiências sociais de poder em consonância com o tamanho daquele que fala. Reafirmação das experiências sociais de poder. A tirinha, ela não está reafirmando essa situação. Na verdade, nós temos aqui que o poder de autoridade da personagem que grita diminui, né? Esse poder e a autoridade diminui progressivamente ao longo da tira, porque ele se mostra cada vez mais pequeno, cada vez mais arrogante, cada vez mais grosseiro, né? Quanto mais você está falando isso, mais você está minimizando a moral que eu tenho diante de você. Eu estou te julgando como um cara que não presta. Você está diminuindo, se tornando insignificante para mim. Então não está reafirmando, pelo contrário, está indo contra. Inversão da proporcionalidade entre o conteúdo do que é afirmado e a estatura de quem o afirma. É isso. Há uma questão inversa, né? Inversamente proporcional. Tipo lá nas exatas, que a gente tem essa expressão, né? Inversamente proporcional. Quanto mais esse personagem fala e é arrogante, menor ele fica. Mostrando que ele não tem muito poder, não. Que esse poder que ele fica falando, na verdade, minimiza a moral dele. Você não tá com moral nenhuma diante de mim, já que você pensa dessa forma, já que você acha que ter título, ter dinheiro, ter amigos importantes, é isso que te faz um cara melhor que eu. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais se fala, menor ali a estatura, beleza? Uma questão de nível médio que se torna bem complicada por conta da alternativa B. Comenta aqui embaixo o que você marcou, se você acertou, se você errou e se agora você entendeu o que essa questão queria. Um beijo e até a próxima resolução.